mundo. Meu querido amigo João, por favor, brinde-nos com a sua inteligência e carisma. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, professor Manuel Jorge Silva Neto. Quero parabenizá-lo e parabenizar a todos da Escola Superior do Ministério Público da União por esse excelente webinar. É uma honra estar aqui com você e com os demais palestrantes que efetivamente fizeram palestras fantásticas. É uma honra estar ao lado do professor Paulo Gonet Branco. Saiba, professor, que eu indico o livro do senhor e o do ministro Gilmar. São 3 livros que eu sempre indico nessa minha longa jornada de professor de Direito Constitucional há 26 anos, iniciada na Universidade de Uberaba, Uniub, quando eu instalei e chefiei a AGU local, em Uberlândia, e Uberaba é a 100 quilômetros. É o livro do ministro Gilmar e do senhor, o livro do Manuel Jorge e o livro do nosso querido José Afonso da Silva, decano da Universidade de São Paulo. Então, é uma honra estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. E parabéns, professor Manuel Jorge, pela coordenação científica desse evento. O tema que me foi proposto é liberdade religiosa na Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu quero dizer que quando o professor Cássio Casagrande disse que ia falar sobre o primeiro caso, eu gelei aqui, porque eu disse, pronto, acabou com a minha palestra, porque o primeiro caso é o caso que eu escolhi para falar, mas ainda bem, ele escolheu um outro, não foi exatamente o que, por sorte minha, não foi exatamente o que eu havia pensado. Em verdade, eu pensei 2 casos para comentar, porque há uma pletora de decisões da Suprema Corte e, efetivamente, não há tempo, né, nem background intelectual para falar sobre todas elas. Eu pensei 2 casos, um de 1962 e outro bem recente, de 2018, já na era Trump e já com os 2 novos membros, Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch. Mas, entre os países democráticos ocidentais, certamente os Estados Unidos estão entre aqueles que a religião exerce maior influência. Eu lembro de John Winthrop, que chegou à América em 1630, não veio no Mayflower, na embarcação Mayflower, mas se estabeleceu lá em Massachusetts, em Plymouth, e ele talvez tenha sido a primeira liderança política da América, e ele usou e abusou de uma expressão bíblica que foi capturada pela política americana, não só pela política, pela intelectualidade norte-americana, que é The City Upon a Hill, né? A cidade sobre a colina. E ele usou muito essa expressão, e essa expressão, embora tenha raiz bíblica, mas ela meio que ficou como uma característica com o carimbo do John Winthrop. Tanto é verdade que Ronald Reagan, no seu Farewell Address, em janeiro de 89, no Oval Office, 9 dias antes de passar o bastão para o seu sucessor, o George Bush pai, na verdade, fazer justiça, né? George H.W. Bush, ele fez menção 2 vezes no seu discurso a essa expressão, né, The City Upon a Hill. Aliás, ele até acrescentou algo que outros acrescentam também, The Shiny City Upon a Hill, e que essa expressão ela tem uma religiosidade evidente, né? E eu trago essa lembrança para justamente robustecer aquilo que eu mencionei há pouco, dessa característica da religiosidade nos Estados Unidos. Essa expressão também ela tem uma relação, ou ela se conecta, melhor dizendo, com aquela outra frase do Destino Manifesto, que tem um quê de religião, que é do final do século XIX. Ambas
a significar ou a querer significar a América como uma terra prometida, a terra escolhida, enfim, questões desse tipo. E lembro ainda, no que diz respeito à religiosidade da sociedade norte-americana, a expressão dita na posse dos presidentes, logo ao final do juramento, juramento esse que é feito sobre uma Bíblia, na presença do Chief Justice, é a expressão "So help me God", que atribui-se a George Washington, ela não consta do juramento oficial, atribui-se a George Washington, não há um registro histórico preciso a respeito disso, mas que certamente vem sendo repetida desde Theodore Roosevelt, que todos os presidentes, de esquerda e de direita, pronunciam ao final do termo de posse, do juramento de posse, perdão. E lembrar também que a maioria é protestante, né? Sempre foi protestante, e a Igreja Católica não tem grande penetração. Tanto é verdade que só em 1962 um presidente católico conseguia chegar à Casa Branca, justamente John Fitzgerald Kennedy, quem sofreu de todo tipo de pressão que se possa imaginar na campanha e depois da campanha, por sua condição de católico e sua submissão ao Papa. Na campanha se discutiu muito se o Kennedy tomaria decisões, se fosse eleito presidente, tomaria as decisões determinadas por sua santidade em Roma. Houve um debate em Houston, no Texas, em agosto de 1960, que a ala protestante procedeu uma pressão enorme e ele se manifestou nesse sentido, dizendo que não pautaria a sua presidência por qualquer religião ou ligação com o Papa. Para finalizar essa introdução, que já se vai longa, a eleição de Donald Trump, em 2016, e que eu acompanhei em loco, permaneci 15 dias em Nova York acompanhando para a faculdade em que eu ministro aula aqui no Distrito Federal, o Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, a mais antiga faculdade de direito privada do Distrito Federal. Fui proceder uma pesquisa e entrevistei alguns eleitores, está no YouTube essas entrevistas, e escrevi alguns textos para o blog da universidade. Três eleitoras que eu entrevistei, elas disseram que Trump was sent by God, né? O Donald Trump era um enviado de Deus e para acabar com a esquerda norte-americana, ou com a prevalência da esquerda, e votaria em Trump justamente por isso. A ligação dele com a ala protestante, cristã, melhor dizendo, é enorme e o apoio é gigantesco e a reciprocidade é evidente nesse caso, né? O apoio simultâneo. Bem, é nesse contexto de país fortemente influenciado pela religião que a Suprema Corte sobe ao palco, para lembrar Gilberto Gil, subo nesse palco, e estabelece alguns marcos, um marco jurisprudencial que se baseia, obviamente, na primeira emenda, já citada aqui pelo professor Cássio, na sua brilhante palestra. Lembrar que a redação original de setembro de 1787 da Constituição norte-americana não contempla nenhuma referência à religião. Ela fala em Lord, Senhor, em algum momento, mas não contempla nenhuma referência direta à religião. Isso vem a acontecer com as primeiras 10 emendas, com o Bill of Rights,
que é proposto em 1789 por pressão do virginiano George Mason, e que, inclusive, oferta uma redação, né, já constante na Carta do Bom Povo da Virgínia, e esse texto é burilado, trabalhado pelo Founding Fathers James Madison, que viria mais tarde a se tornar presidente dos Estados Unidos, que é o grande redator da Constituição, e ele redige o Bill of Rights, não redige sozinho, mas ele é o grande redator, tal qual o baiano Rui Barbosa na Constituição de 1891, não redige sozinho, mas é o grande redator, né, americanófilo que era, Rui Barbosa, e Madison, no artigo 1º, estabelece aquilo que se convencionou chamar-se de Establishment Clause, a cláusula de estabelecimento, no sentido de proibir o Estado a estabelecer qualquer religião ou a interferir em qualquer religião, né? Lembrando, é importante lembrar aos participantes, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que o Bill of Rights, com a sua redação de 1789, 1791, que a aprovação se dá em 1791, ele não se dirige aos estados. Pouca gente percebe isso, mas o Bill of Rights, durante largo espaço de tempo, não se dirigiu aos estados. Ele se destinava tão somente ao governo federal, às entidades federais. Pode parecer estranho aos olhos de hoje, mas foi assim que aconteceu, e isso foi um entendimento que contou com o beneplácito da Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive ainda tendo como Chief Justice o grande John Marshall, criador do controle de constitucionalidade difuso. O John Marshall deu essa decisão, proferiu essa decisão, no caso muito pouco lembrado, que é o Barron versus Mayo City and Council of Baltimore, de 1833, um ano antes da aposentadoria, do John Marshall deixar a corte. Eu não vou me estender aqui nesse caso, porque ele não tem caráter religioso, era uma questão do due process, mas até a 14ª emenda, que é a emenda que compõe as 3 emendas da Reconstruction Era, né, de 1868, logo após a Guerra Civil, só a partir da 14ª emenda é que o Bill of Rights também restou aplicado com relação aos estados. Então, emenda essa que garantia a cidadania a todos aqueles nascidos nos Estados Unidos, né? Aliás, eu faço uma brevíssima digressão para dizer que hoje, aliás, ontem à noite, o presidente Donald Trump levantou a questão do birtherism, que tanto afetou Obama e que ele foi um dos próceres, né, no sentido de dizer que Obama não tinha nascido nos Estados Unidos e que, portanto, não poderia ser presidente. Ontem, um professor, um scholar de direita, levantou o tema, ontem, dia 13, dizendo que a Kamala Harris, a vice-presidente de origem jamaicana e de origem indiana, candidata a vice-presidente na chapa de Joe Biden, por ser naturalizada não, por ter pais estrangeiros, talvez não pudessem ser candidatos. Estão se esquecendo da 14ª emenda, que já dura tanto tempo e que é de 1868. Feitas essas considerações, eu entro agora, passo a falar nos 2 casos que eu pensei para discorrer nessa manhã iluminada por palestrantes tão preparados e por esse web seminar elaborado pela Escola Superior do Ministério Público, pelas mãos do professor Manuel Jorge Silva Neto. O primeiro caso que eu escolho
diz respeito ao liberal Estado de Nova York e que aprovou um ato normativo não tão liberal assim. Em 1951, a Board of Education do Estado de Nova York, que não chega a ser a Secretaria de Educação, mas é um Conselho de Educação do Estado de Nova York, recomendou a leitura de uma oração não denominacional, portanto, não dirigida a nenhuma religião específica, e recomendou que todas as escolas públicas e privadas fizessem essa oração, as crianças, professores, todos, e, embora a oração não fosse denominacional, ela também era opcional, né? Há uma redação neutra, eu vou ler aqui 2 linhas. Deus Todo-Poderoso, reconhecemos nossa dependência de Ti e imploramos Tuas bênçãos sobre nós, nossos pais, nossos professores e nosso país. De pronto, essa determinação obteve uma reação de várias famílias, de vários pais, ateus e praticantes de outras religiões, de várias religiões, e buscou-se um diálogo com o Board of Education. Esse diálogo não progrediu, perdão. O diretor, então, Vital, ele inclusive usou a expressão "sue-me", né? Pode me processar, porque entendo que a primeira emenda não se aplica a esse caso, na medida em que o texto é neutro, né? E a questão, ponto central da discussão trata-se de estabelecimento de religião, por não ser obrigatória e por não encampar uma religião específica, fere a cláusula de separação igreja-estado? A discussão chega ao judiciário e engolfa o país. O que é curioso é que, na primeira instância, no estado de Nova York, estado liberal, os pais perderam e o Conselho de Educação acabou vencedor. Na Suprema Corte do Estado de Nova York, e a quem nos assiste e que não está familiarizado com o sistema jurídico norte-americano, eu faço um registro de que, diferentemente do sistema brasileiro, os estados estão livres para qualificar e estabelecer a nomenclatura que bem entender para os seus tribunais estaduais. Então, é muito comum Suprema Corte do Wisconsin, Suprema Corte disso e daquilo, né? Diferentemente do nosso sistema, que eu acho mais, digamos assim, sensato, né? Com todo respeito ao federalismo amplo e profundo norte-americano. Então, em primeira instância, a oração prevalece. Em segunda instância, numa turma da Suprema Corte do Estado de Nova York, também prevalece. E no pleno, aquilo que se chama de full bench, também prevalece a decisão a oração, a decisão do Board of Education. Esse tema chega à Suprema Corte já em 1962. Observem que a lei é de 1951, há um prazo bastante amplo aí, de 11 anos. A Suprema Corte, então presidida pelo icônico Chief Justice L. Warren, republicano. Observe que o fato de você pertencer a um partido não determina a sua performance para o resto da vida. Como se sabe, Warren foi governador da Califórnia, Attorney General da Califórnia, na década de 50, e a Corte Warren é a responsável pelo caso talvez mais importante julgado na história dos Estados Unidos, que é Brown versus Board of Education. Eu participei de um programa na TV Justiça há um tempo e fiz a observação no sentido de que sem Brown of Board of Education não existiria Barack Obama, porque
a Plessy versus Ferguson, que foi julgada em 1896, ainda estaria em vigor, e a doutrina do separate but equal não permitiria a chegada de um afrodescendente à Casa Branca. Então, esse tema chega à Suprema Corte, numa corte liberal, e a Suprema Corte aceita o certiorari, que é o recurso sem o qual não se litiga na Suprema Corte, recurso esse que o regimento da Suprema Corte estabelece como absolutamente discricionário, né? Isso é muito presente, muito claro na doutrina do direito norte-americano. Chega à Suprema Corte, as famílias, eu não posso esquecer de dizer isso, as famílias sofreram toda a sorte de pressão e de bullying que possa se imaginar possível, que se possa imaginar possível, ligações telefônicas tarde da noite, cartas, filhos que não podem mais frequentar a casa de A ou B porque os seus pais ingressaram com uma ação contra a liberdade, contra a oração nas escolas. Inclusive, é um fato interessante, no YouTube ainda é possível encontrar um vídeo de cunho, obviamente, conservador e religioso, e o vídeo fala sobre a violência nas escolas, o uso de drogas e tal, e aí, num determinado instante, uma voz pergunta: Deus, por que as nossas escolas, por que as escolas americanas estão assim, com drogas, bebidas e violência? E Deus responde numa voz, né, diz assim: a Suprema Corte me proibiu de entrar nas escolas. Muito interessante. Eu tenho que rir, desculpem, mas efetivamente a criatividade do ser humano não tem limites, né? Bem, e as famílias também, as famílias eram chamadas de comunistas. Nós estamos na Guerra Fria, nós estamos em 62, nós estamos com os mísseis em Cuba. Quer dizer, tem todo esse environment que, né, engolfa o país, e a discussão é muito forte. 22 estados se juntaram a Nova York como amigos escolhe, né? E do lado de lá, do lado dos pais, a poderosíssima American Civil Liberty Union, fundada em 1920, ACLU, e o braço nova-iorquino dela, de 1951, que é a New York Civil Liberty Union. E o caso chega à Suprema Corte, e me chama até a atenção que o Chief Justice L. Warren não tenha escolhido a si próprio para ser o elaborador do voto, né, da opinion. Ele designa Hugo Black para ser o relator, tá? E Hugo Black faz um voto enorme, um histórico, recuando ao século XVI, a Inglaterra, cita a Inglaterra 15 vezes, eu observei isso no voto, e, enfim, fala dos Estados Unidos do início do século XIX, perdão, e diz que por isso violava a decisão, a oração. E observe, eu li a oração é neutra, a oração era opcional. É claro que esse opcional ele é enganador, né? Porque se a maioria era religiosa e se a maioria profere a oração e alguns optam por não fazê-lo, esses vão sofrer toda sorte de bullying, de discriminação, né? Então, o Hugo Black, no seu voto, rechaça o argumento da defesa de que se tratava de oração vaga e ressalta que a expressão Almighty God, Deus Todo-Poderoso, tinha caráter sagrado para várias religiões, então, de modo que a oração contrariava a primeira emenda, a cláusula de estabelecimento. Como foi o resultado na Suprema Corte?
6-1. Mas é estranho isso, né? 6-1, deveria ser 8-1, ou enfim, para comportar 9. Mas dois juízes não votaram. Felix Frankfurter tinha sofrido tinha um problema cardíaco sério poucos dias antes, e o outro que não votou foi salvo engano, o Byron White, que havia assumido tinha pouco tempo. Tá? Então, dois juízes não votaram. 6-1, né? A divergência foi do Justice Potter Stewart, e o voto do Potter Stewart, um voto breve, mas muito bem trabalhado e muito bem organizado, e muito bem desenvolvido. Ele elenca diversas situações em que Deus encontra-se presente, o Deus Todo-Poderoso, ou equivalente, na vida pública dos Estados Unidos. Eu achei muito inteligente o voto dele, ainda que me filie a maioria, né? Justamente por isso que eu acabei de mencionar há pouco. Mas ele dizia que... primeiro, ele disse que era irrelevante o histórico da divisão igreja-estado, como que tenha espinafrado o voto do relator Hugo Black. Disse que era preciso considerar as importâncias das tradições religiosas do país. Disse que na Suprema Corte, no Senado e na Câmara dos Deputados se invoca a proteção de Deus nos Estados Unidos. E aqui eu faço uma outra digressão. Eu acompanhei o processo de impeachment do presidente Donald Trump, presidido pelo Chief Justice John Roberts, e efetivamente me causou até um certo espanto. O impeachment anterior, eu não estava nem na faculdade, não lembro bem, no governo Clinton, mas toda a sessão havia, sim, uma oração, e uma oração muito contundente. Não é só invoco a proteção de Deus, não. Né? Isso me chamou bastante atenção. Aliás, eu quero fazer aqui uma outra digressão. A doutrina brasileira, eu não lembro de ter visto, de ter olhado essa questão no livro do professor Paulo Bonet Branco e do ministro Gilmar Mendes, que eu olho aqui e vejo na minha biblioteca, e que é um livro profundo, o livro do professor Manuel Jorge também, Direito Constitucional, mas a presidência do impeachment pelo presidente da Suprema Corte nos Estados Unidos, ela faz todo sentido. Não vou dizer que aqui não faça, mas nós importamos, eu digo isso na terceira edição do Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, ela decorre porque nos Estados Unidos o vice-presidente é o presidente do Senado. Então não faria sentido, sendo o Senado o órgão de julgamento, ser presidido pelo vice-presidente da República, que se beneficiaria com o impeachment do presidente. Por essa razão, a presidência é do presidente da Suprema Corte. O Rui Barbosa importa isso para a Constituição de 1891, e isso restou mantido nas constituições posteriores, mas sem esse detalhe, nós não temos aqui o vice-presidente da República presidindo o Senado. Portanto, é algo que mereceria, talvez, uma reflexão. Não sei se mudar, talvez não, porque já é uma tradição incorporada no nosso direito constitucional. Mas, voltando aqui à divergência, ele lembrou que no hino dos Estados Unidos tem referência a Deus, ele lembrou que no dólar tem In God We Trust, tudo isso determinado por lei, tanto o hino quanto a questão do dólar. Sublinhou que na Pledge of Alliance, o juramento de fidelidade à bandeira, também tem a expressão One Nation Under God, estabelecido por lei em 1957. Então, os argumentos eram argumentos bem razoáveis, mas
acabou prevalecendo a questão da separação entre igreja e Estado, e a oração foi defenestrada por decisão da Suprema Corte, por decisão de 6-1, e reiterando que o juiz Felix Frankfurter e Byron White não votaram em razão disso. Essa é uma decisão, esse é um caso, esse é um julgamento que teve enorme importância, mas ele não costuma figurar nos grandes julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho um livro aqui sobre a Warren Court, escrito pelo Morton Horowitz, né? E ele diz justamente isso, ele faz essa alusão. E aqui, o Hugo Black, ele era católico, e ele diz que esse foi um dos votos mais difíceis da vida dele, né? Como eu disse, foi uma pressão muito grande, pressão Aliás, não, quem disse isso foi o William Brennan, perdão, não foi o Hugo Black, foi o William Brennan, que disse que foi a decisão mais difícil como membro da Suprema Corte, foi essa do Engel versus Vitale. Acho que eu não tinha falado ainda no nome da decisão, Engel versus Vitale. Decisão essa que reacende o argumento da falta de legitimidade da Corte para exercer o Judicial Review, polêmica que remonta aos Founding Fathers, que remonta a Thomas Jefferson e o caso Marbury versus Madison, quando houve uma ameaça velada de não cumprimento da decisão se o então Chief Justice John Marshall tivesse determinado ao então secretário de Estado James Madison, que viria a suceder Thomas Jefferson, a dar posse ao William Marbury, né? Então, isso reacendeu a discussão sobre a legitimidade da Suprema Corte. E para concluir este caso, que é o primeiro, ainda falta um outro, que é o de 2020. Querido amigo, peço-lhe, usando a língua de Shakespeare, I'm so sorry for interrupting you, but we have to go on in our seminar. Okay. Desculpe, amigo, eu peço ao queridíssimo amigo que conclua, por favor. Tudo bem, tudo bem. Ok, professor Manuel, concluirei, com certeza. Então, essa decisão resultou para você ter uma ideia, em propostas de emenda à Constituição para reformular a primeira emenda. Em 5 minutos eu concluo, professor Manuel Jorge. Apresentada por um senador democrata, o Robert Byrd, né, da Virgínia. E, curiosamente, essa proposta de emenda foi apresentada em 62, 1973, 1979, 1982, 1993, 1995 e 1997. E Rick Perry, governador do Texas e pré-candidato à presidência em 2012, republicano, disse que a apresentaria se fosse eleito presidente. Para arrematar, vou falar muito rapidamente sobre o caso Trump versus Hawaii, que diz respeito à promessa de Trump, ainda em campanha, de banir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, o famoso travel ban. Essa promessa foi cumprida 10 dias depois da posse, aliás, uma semana depois da posse, foi baixada uma ordem executiva proibindo a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, o chamado travel ban. Depois dessa medida provisória, dessa ordem executiva, foram editadas mais duas ordens executivas. Tá? O Estado do Havaí entrou com uma ação, várias entidades entraram com ações em juízo de primeiro grau. Várias decisões foram proferidas nesse sentido, contrárias ao travel ban. Tá? O que acontece? O que travel ban, o que a proibição de entrada de muçulmanos nos Estados Unidos tem a ver com a questão religiosa? Tá? O que tem a ver? É o seguinte,
Ele, Trump, quando discursou, falou exatamente a religião muçulmana. Então, estava presente aí um bias, né? Muito provavelmente uma discriminação religiosa. Alguns juízes de primeiro grau e Court of Appeals entenderam dessa forma. Querido amigo, estou muito constrangido Tudo de bem, lhe professor? interromper mais uma vez, mas é porque o prazo é de 20 minutos, o amigo já falou por 35. Tá Eu, bom, eu professor. ouviria o amigo por mais 35 vezes 35, porque há Tá certo. muito o que nos ensinar. Mas peça ao amigo que conclua, por favor. Concluo sim. Concluo com o voto da ministra Sônia Sotomayor, voto vencido, resultado 5-4, já com a composição nova da Suprema Corte, com Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Eu comento isso num capítulo específico do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, e a ministra, ela levanta esse argumento, a Suprema Corte não aceitou, dizendo que estava ali um ferimento à primeira emenda, porque a decisão, a ordem executiva foi motivada por uma discriminação religiosa inaceitável, levando-se em conta as tradições norte-americanas de respeito aos direitos individuais e da tolerância religiosa. Com isso, eu concluo, agradeço a paciência de vocês, agradeço ao convite e reitero meus parabéns pelo tema e pela qualidade